Alunos, vamos estudar hoje os gases, né? É um sistema termodinâmico dentre os mais fáceis, né, para a gente descrever, né? De forma que ele se reveste, por outro lado, de uma importância do ponto de vista histórico, né, muito relevante, né? Por quê? Podemos dizer que a teoria atômica moderna teve início quando os cientistas, pesquisadores procuraram entender, né, os gases, o comportamento dos gases, as leis, né, de forma que é de uma relevância histórica muito grande esse tema, né? O estudo pode ser desse tema, ele pode ser simples ou ele pode ser um pouco mais complexo. Nós vamos fazer, é claro, a opção pelo simples, né? O que nós temos aqui? Moléculas ocupando um volume e estas moléculas, veja, elas colidem entre elas, está vendo? E aí é que está o aspecto um pouco mais complicado do estudo dos gases, né? A gente deve fazer uma distinção entre os gases reais, nos quais procuramos levar em conta estes aspectos de colisões, né? E os gases ideais, onde a gente simplesmente diz, não, ele está tão diluído, né, o gás, né, que as colisões são tão pouco frequentes que a gente pode simplesmente desprezar as colisões. Isso é o gás ideal. Mas, olha, os gases também se comportam como gases ideais. Esse é o fato, felizmente, não é? Veja, é uma aproximação muito boa na realidade. Quando a gente leva em conta as colisões, é claro que rigorosamente, né, nós precisamos de levar em conta a energia potencial de interação entre dois átomos ou duas moléculas, né, que tem essa forma. Ela passa por um valor mínimo para uma posição, que é a distância, né, de equilíbrio entre duas moléculas, né? O fato é que nós estamos aqui, né, interessados, né, em entender a dinâmica. E a dinâmica é dada basicamente por essa energia potencial, né, sob essa forma, que existem duas formas distintas. Uma a gente deixa explícito, na verdade, a energia potencial, né, de interação associado ao mínimo, né? A força é igual ao gradiente dessa energia potencial, o zero, e aqui esse valor desse raio, que aqui eu chamo de R0, aqui na verdade está sob a forma de Rm, né? Mas eu tenho aqui dois parâmetros que caracterizam a energia potencial de interação, né, entre duas moléculas e dois átomos. A força tem essa expressão aqui. Veja que para R0 a força é igual a zero, que eu chamei de distância de equilíbrio, né? É a posição mais confortável, né, a distância mais confortável entre duas moléculas, né, na qual elas não exercem uma força, né, sobre a outra, né? Muito bem. Então, é possível obter, né, a partir de dados experimentais, quer seja da viscosidade, assim por diante, os valores para essas grandezas físicas, né? Então, em princípio, eu tenho como obter experimentalmente alguns elementos, né, a respeito da energia potencial, a respeito da dinâmica, né? É claro que se eu levo em conta as interações, aí você começa a introduzir muitas grandezas físicas relevantes, né? Por exemplo, a seção de choque de espalhamento, que muitas vezes a gente toma como sendo a seção de choque de espalhamento, né, de esferas duras, né, de forma que a seção de choque de espalhamento é π vezes 2 vezes o raio,
né, de cada uma dessas bolas aqui ao quadrado. É uma aproximação, mas seção de choque é importante, livre caminho médio, que é a distância média entre cada colisão, né? Elas andam uma certa distância de uma colisão para a outra. E o conceito aqui básico é o livre caminho médio. Uma outra grandeza física importante é a velocidade média das partículas, né, no gás. Né? Aqui estou falando agora da velocidade média. Né? A outra grandeza física é o intervalo de tempo médio entre colisões. Né? E isso é dado pelo livre caminho médio dividido pela velocidade média. Então, são grandezas relevantes, né, quando a gente leva em conta colisões. E essas grandezas, por outro lado, são fundamentais, né, na hora da gente definir coeficientes de transporte, né, como a viscosidade, né, por exemplo, de um fluido, né, de um gás, né, a viscosidade. Né. Veja, envolve o livre caminho médio, a velocidade média, a densidade, massa e assim por diante. O fato é que é possível, né, você entender certos coeficientes de transporte, como a condutividade térmica, né, eu mencionei isso anteriormente, e até mesmo a condutividade elétrica. Na teoria clássica, a condutividade elétrica depende por exemplo, essencialmente, né, do intervalo de tempo médio entre duas colisões. Né? Então, veja que é importante levar em conta, muitas vezes, a interação, né, entre as moléculas, né, para você avançar um pouco no entendimento de fenômenos de transporte, por exemplo. Né? Mas nós vamos abordar só os gases ideais. Aí é muito mais simples, né? É uma beleza. Né? Por quê? Nesse caso, a gente ignora, né, as colisões. Né? É como se não houvesse interações. Na verdade, nós estamos desprezando as interações. Né? São as interações. O que é válido para temperaturas muito altas e para um volume muito alto. Imagine você, né, nessa sala aqui, por exemplo, nesse estúdio, e você ter aqui um conjunto de 100 moléculas. Elas vão colidir lá uma vez ou outra. Né? Então, se for bem diluído, vale essa aproximação. Né? Vale essa aproximação. Vamos estudar, então, os gases ideais, começando por leis empíricas que foram sendo descobertas à medida que o tempo ia passando. E aqui, do nosso ponto de vista, nós estamos querendo chamar a atenção para a lei de Boyle, muitas vezes também chamada de Boyle-Mariotti, mas Boyle foi quem enunciou, Robert Boyle, essa lei. Né? A ideia é a seguinte, veja só, ele descobriu isso já em 1662. Né? Ele descobriu, né, que quando eu tenho um gás aqui, ele ocupa um volume V, esse volume V, né, e ele exerce uma pressão, P. Essa pressão pode ser determinada, né, a partir dessa diferença de alturas aqui. A gente sabe, né, a gente já estudou isso, né, em algum momento anterior. Né. O fato é que, especialmente em relação aos fluidos, né? O fato é que se pode medir essa pressão. E olha o que o Boyle descobriu, é que se você mantiver a temperatura constante, a pressão vezes o volume, ela é constante. Né? Essa é a primeira lei empírica, ele obteve isso empiricamente. Né? De forma que aqui temos a temperatura constante, no caso, ilustrando aqui, né, 27 graus Celsius, 300 Kelvin, né, a temperatura constante, né, você varia a pressão, né, você pode variar a pressão, e você verifica que o volume P vezes V é constante. Né? Isso pode ser, então, descrito num diagrama PV de uma maneira bastante simples. Né? É um ramo de uma hipérbole, nesse caso. Né?
Gay-Lussac e Charles, muitas vezes também é conhecido como lei de Charles, né? Ou lei de Gay-Lussac. Agora nós já estamos falando de mais de 100 anos depois, né? Ele descobriu uma coisa interessante, que na verdade ele havia feito experiências, né, com a pressão constante. Ele fez experiências com pressão constante com gás. E ele descobriu exatamente isto aqui, né? Ou seja, o volume do gás varia linearmente com a temperatura, mantendo, claro, a pressão constante. O que ele estava descobrindo, se eu combinar com a lei anterior, né, é isto, P vezes V, aí depende um pouco, as pressões dependem um pouco da escala de temperatura, né? Na escala Celsius, eu escrevo assim. É claro que ele não estava dizendo nada sobre essa constante aqui ainda. Essa constante foi elucidada depois, por Avogadro, cerca de 30 anos depois. Né? Mas P vezes V é igual a uma constante vezes, aí depende da escala, né? Essa aqui seria a expressão na escala Celsius, né? Mas na escala absoluta é um pouco diferente, né? Então nós introduzimos aqui, a partir da lei dos gases, né? Nós podemos introduzir a escala absoluta, né? Porque é claro que para todos os gases, né, havia uma temperatura, né, que era de menos 273, né, de tal maneira que se nós prolongássemos aquelas curvas, né, por exemplo, de volume contra a temperatura, né, ela iria chegar a esse ponto aqui de temperatura igual a menos 273. Né? Muito bem. Então, abaixo disso simplesmente não faz sentido você continuar falando em temperaturas, porque essa é a temperatura mínima, o 0 grau Kelvin, né? Muito bem, ou o grau Kelvin, 0 Kelvin. Muito bem, a lei, então, empírica se escreve sobre essa expressão, a lei de Charles, né? É claro que várias substâncias, né, elas, num diagrama, por exemplo, PET, nós temos gráficos que são lineares, né, e todos eles convergem, então, para um ponto, né? Essa foi a segunda lei importante, mas eis que Avogadro, em 1802, né, ele concluiu, na realidade, né, que essa constante envolve o número de mols, ou o número de moles, ou se quiser, envolve o número de moléculas, é uma outra forma de enunciar isso, já que o número de moles é N sobre o número de Avogadro N0. Né? Então temos aqui uma novidade agora, porque ele elucidou a natureza dessa constante, que de certa maneira envolve a quantificação, né, da matéria, né? Ou seja, em termos de número de mols. Né? É claro que agora, se a gente considerar o diagrama PV, né, as isotérmicas, como nós já havíamos mencionado antes, são essas curvas, né? São as isotérmicas da equação de estado, que são ramos da hipérbole, né, para diferentes temperaturas. Em 1802, antes, portanto, de Avogadro, Dalton enunciou a lei das pressões parciais. Né? Veja, a ideia é o seguinte, eu posso considerar a pressão parcial de um componente de um gás. Por exemplo, oxigênio, considerando o ar, né? O nitrogênio, eles comparecem em proporções diferentes, né? Veja, mas cada uma dessas moléculas que comparecem em proporções diferentes no caso do ar, cada uma delas exerce uma pressão parcial. E a pressão parcial, né, associado ao oxigênio, é igual ao número de mols de oxigênio
naquela mistura que nós estamos considerando. E a pressão é igual à soma das pressões parciais, né? Essa é uma lei importante de Dalton. Por quê? Com base nela, Dalton sacou, né, aí cerca de 1811, 1810, né, a teoria atômica da matéria. Isso então inspirou a teoria atômica da matéria, né? Um outro desenvolvimento importante, já em 1857, foi a teoria cinética da pressão. Agora, nós estamos falando de trabalhos de Clausius, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? A teoria cinética da pressão, né? Ora, qual é a base disso? Aqui eu tenho um exemplo bastante simples, né? Na qual eu tenho um gás, né, contido numa região delimitada por uma superfície esférica. É uma maneira de simplificar, né? Cada molécula colide com a parede do recipiente. De forma que aqui eu tenho o eixo Z, que é perpendicular, né, à tangente a essa curva, uma superfície, então tangente a essa superfície esférica, não é? Por esse ponto aqui. Ela entra formando um ângulo θ, mas sai formando um ângulo igual a esse. É basicamente uma lei da reflexão, né? Assim é o caso de colisões elásticas, né? na realidade, né? E também no caso de colisões que você conserva o momento, né? De forma que aqui você veja o seguinte, você tem uma variação do momento, né? E é claro que você tem que levar em conta o intervalo de tempo entre duas colisões. Entre duas colisões existe uma força aplicada sobre esta superfície que é igual à diferença de momentos dividido pelo intervalo de tempo das duas colisões. P final menos P inicial. Agora, aqui a força, na verdade, como eu considerei aqui, ela só tem a componente Z. Então eu preciso calcular a projeção de P, né, ao longo do eixo Z, é P vezes cosseno θ, né? Olha aqui, P vezes cosseno θ de 1 e menos P vezes cosseno θ. Ou seja, essa diferença de momentos é igual a 2 vezes P vezes cosseno θ. E o intervalo de tempo a gente toma como sendo igual a essa distância aqui, entre duas colisões, né? É o intervalo de tempo entre duas colisões, essa distância dividido pela velocidade, né? E essa distância, se o raio é r, não é difícil perceber, né, que essa distância aqui é r vezes cosseno θ e a outra é r vezes cosseno θ, então esse intervalo de tempo é igual a 2 vezes r vezes cosseno θ dividido pela velocidade. A força, portanto, é dado por m vezes v ao quadrado sobre r. Olha só que coisa interessante, eu já associo a força, né, à energia cinética da partícula, claro que dividida pelo raio, né? Muito bem. Então, a força, quando eu levo em conta todas as moléculas, ela é dada por essa expressão aqui, m sobre r é o raio, m dividido pelo raio, vezes a soma das velocidades ao quadrado de cada uma das moléculas. Eu tenho n moléculas. Vamos chamar de velocidade média a soma das velocidades ao quadrado, dividido por n, velocidade ao quadrado média. Média, né? Vamos introduzir esta expressão aqui. E agora, veja que nós temos a força agora em termos da velocidade ao quadrado média, velocidade quadrática média, né? Igual a m vezes n vezes v ao quadrado sobre r. A pressão, por outro lado, é a força por unidade de volume. Mas veja, o volume aqui é o volume, né, dessa região, né, esférica de raio R. Então, este volume, né, ele é igual ou melhor, desculpe, essa superfície é igual à superfície de raio R, que é 4 vezes π vezes R ao quadrado.
Consequentemente, levando em conta que o volume parece que agora, que é 4/3 de π vezes R ao cubo, nós obtemos que a pressão vezes o volume pode ser, né, escrito desta maneira aqui. N dividido por 3 vezes 2 vezes a energia cinética média das moléculas, né? O fato é que agora resta mais um ingrediente que foi dado posteriormente por Boltzmann na sua estatística de Boltzmann ou na distribuição de Maxwell-Boltzmann, na qual eu relaciono a energia cinética de cada molécula. Né? Isso não é difícil, vamos fazer esse exercício. Né? M vezes V ao quadrado em média é igual a 3/2 de kT, usando agora argumentos de mecânica estatística. Eu chamo a atenção para a relevância da mecânica estatística no estudo dos gases, hein? Vai começar pelos gases ideais, portanto. Né? Ora, com isso, utilizando, então, esses conceitos de mecânica estatística, onde eu repito aqui esse resultado, né? Veja, a gente simplesmente ignora todas essas complicações aqui, né? De velocidade dessa, velocidade daquela, pela média, e essa média, utilizando conceitos de mecânica estatística, eu vou relacionar com a temperatura, né? Com a temperatura. Então, é claro que isso só é possível usando esses conceitos de mecânica estatística. Consequentemente, aqui eu tenho a equação, deduzi, então, a equação de estado dos gases ideais, que pode ser escrito como sendo N vezes K, né? N vezes K, sendo N igual a Ni, o número de mols, vezes N0, isso pode ser escrito como sendo igual ao número de mols, vezes uma constante universal dos gases ideais, que é aquela constante que estava anteriormente lá, vezes a temperatura. Fantástico. É um resultado fantástico. Mas veja, demorou séculos, né, para ser entendido melhor. Procuramos contar aqui uma história, né, então, de 2 ou 3 séculos. Né? Agora eu quero chamar a atenção para o teorema da equipartição da energia. Né? É que a gente considerou só o movimento de translação das moléculas. Claro, se levar em conta o movimento de translação, né, das moléculas, nós vamos ver aqui qual é o resultado, qual é a contribuição para cada grau de liberdade. Né? Aqui nós, no primeiro momento, consideramos só grau de liberdade associado aos movimentos de rotação, mas moléculas exibem movimentos muito sutis de oscilações, né, em torno de posições de equilíbrio. Então temos mais graus de liberdade. Grau de liberdade é o número de variáveis, né, ou coordenadas, né, que nós precisamos, né, para descrever os movimentos, né, das moléculas. Então a coisa é um pouco mais complexa. No caso de um sólido, também, né, as moléculas, os átomos, exibem movimentos, né, oscilatórios, é claro que em torno de uma posição de equilíbrio, vai e volta, vai e volta. Por isso que eu tenho aqui para cá e para lá, ele vai e volta. Os sólidos também exibem esses movimentos. Na verdade, aqui não é muito relevante o movimento de translação de cada um dos componentes, por exemplo, de um metal, né? Por exemplo, né? Por exemplo, o cobre. Se você considerar o cobre, né, você não vai levar em conta o movimento dos átomos de cobre na rede ao longo de todo o espaço. Não, eles se movimentam em regiões relativamente pequenas. A aproximação aqui é uma aproximação na qual nós consideramos só, para o que nós vamos analisar agora, só para movimentos pequenos em torno da posição de equilíbrio.
né? Onde o potencial agora pode ser escrito de uma forma quadrática, porque o que é importante é poder ser escrito de uma forma quadrática, né? O princípio da equipartição da energia. Em equilíbrio, a energia térmica se distribui igualmente entre os graus de liberdade do sistema. Então, é um problema de determinar quais são os graus de liberdade do sistema. O primeiro grau de liberdade é ele poder se movimentar ao longo, ou tendo uma velocidade ao longo do eixo X. Então, é um movimento de translação ao longo de uma direção, de outra direção. O fato é que cada grau de liberdade contribui com meio de kT, né? Então, no caso de movimento de translação, cada grau de liberdade do movimento de translação, são 3 graus de liberdade, contribui com meio de kT. Consequentemente, 3 meios de kT. Mas as moléculas podem exibir movimentos vibratórios, né? E aí você está usando, a ideia é utilizar aqui, na verdade, um potencial do tipo oscilador harmônico. Se não for, não vale o teorema da equipartição da energia, que você prova nessas circunstâncias. É sempre uma expressão da energia em termos de grandezas quadráticas. Pode ser o potencial, pode ser as velocidades e assim por diante. E também movimentos de rotação. O fato é que é preciso levar sempre em conta, né, esses movimentos oscilatórios, né, das moléculas, né, bem como movimentos de rotação. E de forma que para o movimento oscilatório, nós devemos inserir 2 graus de liberdade para cada modo de oscilação oscilatória. O fato é que assim né? Nós precisamos, na realidade, levar em conta os graus de liberdade todos, né? Muito bem. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: aquela equação de estado é a equação de estado de um gás ideal. Mas nem todos os gases, né? Olha só, quando a pressão é pequena, por exemplo, né? A pressão é pequena, ela não se comporta como um gás ideal, né? Então, é preciso levar isso em conta e, muitas vezes, há um interesse, né, no estudo de equações de estado, né, que descrevem melhor, né, um gás em todas as circunstâncias, né? É claro que existem muitas equações de estado, todas um pouco fenomenológicas, a gente não vai abordar isso, a gente só quer chamar a atenção, né, para a equação de estado de Van der Waals, né? Ele ganhou o prêmio Nobel por isso, porque essa equação de estado tem a vantagem de descrever, né, transições de fase, né? O ponto crítico, a temperatura crítica. O fato é que ela é um avanço, né? Aqui eu tenho algumas figuras, né, envolvendo as isotermas, né? Veja que a coisa é um pouco complicada. Neste ponto crítico aqui existe uma espécie de inflexão, né? A partir desse ponto crítico nós temos curvas aqui descrevendo linhas de instabilidade, né? Mas aí é preciso realmente um tratamento mais adequado. Não há tempo para isso, né? A equação de Van der Waals, ela leva em conta 2 coisas. A primeira é que a pressão de um gás ela é menor do que aquela associada às colisões, porque tem a força de atração das demais moléculas. Quando elas estão longe, elas se atraem. Então, a pressão é menor, né? E, finalmente, eu preciso levar em conta o volume ocupado pelas moléculas. Então, do volume disponível, você desconta o volume ocupado pelas moléculas, né? De forma que, resumidamente, né, aqui tenho a equação de Van der Waals, né? Eu tenho aqui uma outra forma que eu acho mais interessante para a equação de Van der Waals. Esse V minúsculo aqui é o volume molar, V dividido pelo número, V dividido pelo número de mols, né? De forma que a equação é relativamente simples, não é tão complexa assim. P mais A sobre V ao quadrado, vezes V menos B, né?
Então, esse aqui é o volume molar ocupado pelas moléculas, né? É igual a R vezes T. A gente não vai deduzir, não é possível deduzir, mas é complexa a dedução dessa equação de estado. Mas, muitas vezes, a gente vai, né, optar, né, por escrever, né, essa equação e pedir para os estudantes analisarem, mas sem deduzi-las, né? Com isso, fizemos uma pequena introdução ao estudo desse sistema termodinâmico relativamente simples, que é um gás.